Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando e curava toda espécie de doenças entre o povo. 5 de janeiro, segunda-feira, um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Bom estarmos reunidos para louvar, agradecer, bendizer, exaltar e adorar. Adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Começar o dia em oração é reconhecer que sem Deus não somos nada e precisamos de fato da sua presença, do seu Espírito, para que Ele possa conduzir a nossa vida, a nossa jornada. Vamos ouvir o Evangelho que está em Mateus capítulo 4, 12 a 17 e do 23 ao 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E a sua fama se espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhes todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como é bom, como é bonito, como é belo vermos que toda essa região, numerosas multidões seguiam Jesus. Iam ao encontro do Mestre. E iam ao encontro do Mestre por quê? Aqui tem alguns caminhos, né? Primeiro, Jesus pregava o evangelho do reino. Jesus ensinava nas sinagogas. E eu quero trazer primeiro esse pregar o evangelho e ensinar, porque Jesus era o líder. Jesus era um mentor, Jesus era aquele que trazia a direção. É só Ele que tem palavra de salvação, aquela palavra que cura, aquela palavra que salva, que liberta. E todas aquelas pessoas que iam se aconselhar, ouvir, ficavam encantadas com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, e começavam a mudar a sua vida a partir da pregação de Jesus. E nessas mudanças, essas pessoas tinham sua vida transformada e automaticamente elas começavam a, evangelizar. Elas começavam a comentar, elas começavam a falar com outras pessoas. E outras pessoas que passavam pelos mesmos problemas, pelas mesmas situações, ouviam aquele discurso e queriam conhecer Jesus. Queriam saber se era de fato tudo isso.
se era verdade. E quando eles se aproximavam, quando eles tinham um contato com o Mestre, eles se contagiavam, eles viam de fato, acreditavam, porque percebia que tudo era verdade. Era um líder diferenciado. E Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. A fama de Jesus se espalhou por toda a Síria. Como a fama se espalhou, começaram a levar doentes que sofriam de diversas enfermidades, de todas as regiões, aonde tinham pessoas enfermas, atormentadas, precisando de paz, de libertação, de cura, elas levavam, elas apresentavam a Jesus. E Jesus curava todas elas. Mas aqui eu quero fazer um adendo para mim e para você, para que nós possamos ser como essas pessoas que levavam os doentes e os enfermos para aquele que de fato pode curar, aquele que de fato pode salvar, que pode libertar. Que eu e você, meu irmão, possamos reconhecer que a verdadeira pregação é Jesus, a verdadeira fonte de vida, de cura, de libertação é Jesus. Infelizmente, muitas pessoas buscam tantas outras coisas, buscam tantas outras opções, ficam como um cachorro vira-lata, né? Virando várias latas, indo para vários lugares, atirando para todos os lados e não reconhece, de fato, que a única coisa que nós precisamos, a única coisa que nos basta é a confiança e a fé em Jesus. Ponto. É suficiente. Não precisamos de mais nada. Confia em Deus. Apresenta a tua vida, a tua família, as tuas preocupações, os teus planos, os teus projetos, os enfermos que você tem na tua casa, na tua família, as crianças. Apresenta, coloca diante de Deus, coloca diante de Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome é capaz de curar. Esse nome é capaz de salvar, de libertar. Esse nome tem poder. E eu quero que você comece essa semana, comece essa segunda-feira, acreditando, confiando no poder que tem o nome de Jesus. Coloca as tuas dores, os teus anseios, as tuas preocupações, as pessoas que você ama, que você sabe que está de fato necessitando da graça, necessitando de uma cura. Coloca, confia, acredita diante de Jesus. Faz com que todas aquelas pessoas de todas aquelas regiões, da toda a Síria, vinda da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia, de toda a região, vinham, traziam os seus enfermos, os seus doentes, as suas crianças para serem curadas, traziam todos para ouvir a pregação de Jesus, serem tocadas pelo Mestre. E o Mestre tinha compaixão e empatia com o seu povo e curava a todos aqueles que tinham fé. Que eu e você tenhamos fé, acredite e depositemos diante dele
todas as nossas intenções. Desejo para você uma ótima semana, uma segunda-feira abençoada e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.